De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos juntos só a parte A. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Poder sentar. Toda glória e toda honra e todo louvor nós tributamos ao Senhor nosso Deus. Que Ele me use para o seu louvor e para a sua glória, e que você seja abençoado de uma forma especial nessa noite com esta palavra. Amém? Nesse texto sagrado, o autor dos Hebreus nos relata algo impossível de acontecer. Se qualquer ser humano pretende, deseja, anela agradar a Deus, se não tiver fé, impossível. E você vai perceber, você vai ver claramente em que esta fé deve ser depositada. Porque fé todo mundo tem. Se a gente fosse dar oportunidade ou convidar alguém para falar da sua fé, talvez a gente ouvisse coisas engraçadas para alguns, mas que para alguns são coisas importantes, porque é a sua fé. A fé verdadeira ou a fé falsa, ela vem pelo ouvir. Ouvir de qualquer coisa vem a fé falsa. A fé verdadeira vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém? Então, nessa noite eu quero falar um pouco a respeito do ser humano. Já que a fé está ligada diretamente a nós, a situação do homem, de uma forma geral, ela é drástica, não é boa. A situação do homem, de uma forma geral, não é boa. Deus faz questão de registrar algo que nem havia necessidade, mas Ele usa o salmista no Salmo 14. E Ele nos diz no versículo 2 e 3, algo que nem precisava Ele dizer do início. Do céu olha o Senhor, como se precisasse o Senhor olhar, como se precisasse o Senhor procurar alguma coisa. Mas Ele usa essa expressão porque Ele está falando com seres humanos. Então, para que a gente entenda de uma maneira bem mais fácil, Deus diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. É esta a situação do ser humano. Nós encontramos essa passagem no Velho Testamento e de repente ela vai lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 9 e 10, algo semelhante ao que está aqui escrito. Olha a situação do homem, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. E no versículo 23 deste mesmo capítulo, Paulo diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos nós, seres humanos, pecamos, necessitamos da glória de Deus. Amém? É esta a situação do ser humano. Pecador por natureza. Pecador por natureza. Todos sem exceção. Se não fosse Deus, misericórdia nossa. A situação era drástica. Jesus, ele veio aqui com uma missão especial. Daqui a pouco você vai ver, você vai perceber claramente qual foi a missão de Jesus. No seu ministério terreno, fizeram uma pergunta a Jesus sobre a salvação. Jesus teve diversas oportunidades de responder a perguntas feitas pelos homens, pelos discípulos, pelas pessoas. E lá em Mateus 19, 25 e 26, indagaram Jesus sobre a salvação. Preste atenção à nossa situação, a situação do ser humano. Ouvindo isto que Jesus havia tratado anterior, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Segura aí, por favor. Diante do que aconteceu, diante do diálogo de Jesus com aquele jovem, Jesus deu a ele algumas respostas e os discípulos perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus diz quem é que pode ser salvo. No versículo 26, fitando neles o olhar,
Jesus disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, as coisas que são impossíveis para os homens, para Deus é possível. Daí a razão de Deus usar esta mesma palavra impossível quando está conectada com a fé. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Algumas coisas estão reveladas e a gente precisa ter estas informações porque são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, Salmo 130, versículo 3. Olha que revelação tão séria da parte de Deus. Salmo 130, versículo 3. Deus nos mostra de uma maneira muito clara que se Ele observar iniquidade, quem subsistirá? Se Deus olhasse para nós, pecadores, e observasse nossos pecados, quem subsistiria? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos nós pecamos, falhamos, erramos, sem exceção. Neste mesmo salmo, neste mesmo livro dos Salmos, no salmo de número 103, versículo de número 10, o Senhor nos mostra algo bem interessante. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus nos tratasse de acordo com nossos pecados, de acordo com nossas iniquidades, nenhum ser humano sobreexistiria. É por isso que o grande profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, versículo 22 e 23, ele nos revela algo muito profundo, que por sinal já foi dito aqui nesta noite. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E no versículo seguinte diz: elas se renovam cada manhã, grande é a fidelidade do nosso Deus. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Para que não reste dúvidas, Paulo diz em Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este é o quadro de nós, seres humanos. Estamos perdidos. Se não fosse Jesus, estaríamos todos perdidos. Não haveria a menor chance. Outro dia eu disse algo, e eu vou repetir neste momento. Se pegássemos todas as boas obras de todos os seres humanos e tributassem um só, não dava para salvar. É verdade. Se pegasse todas as boas obras de todos os homens que já viveram, que estão vivendo, que vão viver ainda, e tributassem em um só, ainda não daria para salvar. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos todos perdidos. Mas louvado e exaltado e glorificado para sempre seja o nosso Deus, porque Jesus veio. Amém? Diga bem forte: Jesus veio. E veio para quê? Aí é que vem agora, para quem não sabe, Lucas 19, versículo 10, Jesus declara a sua missão. Dentre de todas as coisas que ele veio, essa é para nós, seres humanos. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Uma ótima notícia para todos nós seres humanos. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então nós estávamos perdidos, mas através de Jesus, hoje nós estamos salvos. Estou falando para aqueles que já invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. Se porventura nessa noite tiver alguém que ainda não invocou Jesus como Senhor, como Salvador, você também pode fazer isso e sair daqui salvo. Romanos 10, 13 é um versículo que eu gosto demais desse versículo. Foi um dos primeiros versículos que eu passei a amar, diante de tantos e tantos outros que existem. Está lá escrito, vamos juntos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se porventura tiver aqui alguém em nosso meio que ainda não invocou Jesus, aí está a promessa de Deus. Quem invocar Jesus como Senhor será salvo. Aleluia.
É por isso que em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a única coisa que a gente pode fazer é ter fé em Jesus. Nossas obras não nos salvam, nossas obras não nos capacitam para a salvação. A salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a partir deste versículo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Outra vez: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer, se você sonha, se você anela agradar ao Senhor, só através da fé. Não tem outra coisa que você possa fazer. Tudo tem que ser através da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E agora vem uma pergunta: fé em quem? Fé na pessoa de Jesus. Todas as bênçãos de Deus estão centralizadas na pessoa de Jesus. Com Jesus, tudo. Sem Jesus, nada. Vou repetir: com Jesus, tudo. Sem Jesus, nada. É por isso que, vez por outra, eu digo: você pode viver a vida inteira sem Jesus, não tem nenhum problema. O que você não pode é morrer sem Ele. Quem morrer sem Jesus está complicado, está perdido, não tem saída, não tem escapatória. O único que veio para salvar e buscar o perdido foi Jesus. Amém? Só Jesus? Por que só Jesus? Mas tem tantas pessoas na terra bondosas, tem tantas pessoas importantes que fazem parte da história bíblica, tanto homens quantas mulheres que marcaram a história. Por que só Jesus? Preste atenção, que nós vamos dar um passeio agora nas Escrituras e mostrar para vocês por que só Jesus. E eu não vou usar muitos personagens, eu só vou usar um personagem: João. Olha que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens num período de 1.600 anos aproximadamente. E eu só vou falar a respeito de um: João. O que João escreveu a respeito de Jesus é o suficiente para que você não tenha dúvida que só Jesus é quem pode salvar. Amém? João 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e 11. Versículo 9 e depois os 11. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Escuta com atenção esse versículo. Vamos juntos? Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, estamos dentro do templo. Não tem como você ter entrado aqui se não foi por esta porta lateral ou por esta porta aqui da frente. Não tem outra entrada por aqui. Só tem estas duas portas. Para a salvação só tem uma porta, e ela se chama Jesus. É por isso que ele disse: eu sou a porta. Amém? Neste mesmo Evangelho 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem muitos caminhos no mundo, e até um ditado bem muito conhecido, popular, que todo caminho leva para o céu. Leva não. O único caminho que leva para o céu é Jesus. Não tem outro caminho. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, é o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Jesus usou muitas palavras interessantes que faz parte do nosso linguajar, que faz parte do nosso dia a dia. Evangelho de João, capítulo 6, 35. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh glória! Vamos juntos? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Olha o versículo 48 deste mesmo capítulo: eu sou o pão da vida. Bendito e exaltado seja o Senhor Jesus. Vamos juntos? Eu sou o pão da vida. Não ficou legal?
Mais uma vez. Eu sou o pão da vida. Aleluia. João 8, versículo 12. Olha o que Jesus fala de si mesmo. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Olha o que ele fala, João 8, 12. Preste atenção o que o Senhor Jesus fala de si mesmo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem aqui segue Jesus? Ele disse para você, disse para mim, que quem seguir ele não andará nas trevas. Quem seguir ele, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem não seguir Jesus, continuará nas trevas. Olha o que Jesus diz em João 11, 25. Num dos momentos mais difíceis do ser humano, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos juntos? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está observando aí, porque só Jesus é quem pode salvar, porque não existe outro. Olha o que é que ele diz em João 8, 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 8, 23 e 24. E prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Aleluia. Olha o versículo 24. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Olha que coisa séria. Se porventura tiver aqui alguém que não invocou ainda Jesus como Senhor, como Salvador, você vai morrer nos seus pecados. Só quem pode tirar seus pecados é Jesus. E para que isso aconteça, você necessita crer nele, invocar ele como seu Senhor, como seu Salvador. Olha o que Jesus diz em João 12, 46. Só estou usando o apóstolo João nessa noite. João 12, 46. Disse Jesus: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é que ele está falando? Ele está falando que o mundo está nas trevas, que os homens, as mulheres estão nas trevas, que todo ser humano está nas trevas. Agora, quando crê em Jesus, aí sai das trevas e vai para a luz, porque ele veio justamente com essa missão de nos tirar das trevas para a luz, e ele é a luz do mundo. Amém? Olha o que disse Jesus em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha o versículo seguinte, o que é que ele diz, versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o pai o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E no versículo 5 desse mesmo capítulo, Jesus diz: escuta, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo aí que se comprova o que eu disse? Se pegar todas as obras boas de todos os homens e tributar num só, não vale nada, porque se Jesus não fez, não vale nada. Não vale nada. Observa agora o que João vai dizer nesse momento. João teve a experiência magnífica de ir aos céus. Sim, João teve a experiência de ir ao céu. Ele foi arrebatado de uma forma magnífica, e ele viu coisas fantásticas que vão acontecer aqui na terra, nos céus. E dentre as coisas que aconteceram, João relata um fato bem interessante. Apocalipse, capítulo de número 5. Agora, esse texto é tão impactante que eu gostaria que você lesse ele comigo em pé, em reverência ao conteúdo desse texto. O que João viu, que é tão importante na minha mente. João que é Apocalipse capítulo de número 5. Quem escreveu Apocalipse foi João. Então, Apocalipse capítulo 5 nos mostra o que João viu lá na glória. Apocalipse capítulo 5, a partir do primeiro versículo.
Eu vou pedir que coloque na tela. Disse João: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Esse cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de anjos, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E vi então que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e a Jesus, que é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aplauda o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, que Ele é digno. Não tem outro, é só Jesus, é só Jesus. Podem sentar, meus amados. Estão vendo aí porque eu pedi para vocês ficarem de pé? Não tem outro, é só Jesus. Amém? É só Jesus. É por isso que em certa ocasião Jesus pregou uma palavra um pouco dura para o que ele vinha pregando. E a multidão que estava lhe acompanhando foram saindo, um por um. E de repente Jesus olha e só ficou os discípulos. E aí Jesus fala para eles: vocês também querem ir embora? Pedro, como sempre, pegou a palavra e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você entregou sua vida a Jesus, descanse, você está seguro. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu vou pedir, coloque na tela João 10, 27, 28 e 29. Vejam com seus próprios olhos. Disse Jesus: as minhas ovelhas, vamos juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar.
Você entregou sua vida a Jesus? Você está mais do que seguro. Se você entregou sua vida a Jesus, você está mais do que seguro. Se você não sabe, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Colossenses 3, versículo 3, ele nos diz uma palavra, ele nos usa uma palavra para que a gente possa entender da segurança que nós estamos em Jesus. Quem está em Jesus, morreu, e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo, em Deus. Amém? Em Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, ninguém mais pode tocar em você, porque você está cobertado, você está protegido pelo poder que é no sangue de Jesus. E Deus usa palavras que é necessário ter fé para crer. Efésios 2:6. É preciso ter fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos aqui nessa noite, eu estou em pé, o irmão está em pé, a maioria está aqui sentado, mas para Deus, nós estamos aonde? Olha o que aqui diz o texto. E juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. De repente pode ter alguém aqui dizendo, isso é loucura. Sim, Deus já avisou. Deus já deixou escrito. 1 Coríntios 1:18, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia! Poder de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? O que é fé? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele responde o que é fé. A gente pode dar muitas definições sobre fé, mas esta é a melhor de todas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Vamos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Se você olhar para mim, se você olhar para os irmãos, tem diferença. Nós somos iguais, talvez até pior do que você. Mas a igreja de Jesus, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você, meu irmão, que está triste, para você que está em casa, que está abatido, porque na igreja tem um irmão falho, tem uma irmã falha. Não, não só tem um só não. São todos. São todos. Não, mas a igreja primitiva era excelente, a igreja primitiva era fora de série. Era não, era iguais a nós. Se você abrir a carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja primitiva, você vai encontrar Paulo no primeiro capítulo, eles brigando. Eu sou de Sila, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, uma briga entre eles. No capítulo 2, você vai encontrar eles brigando por outro evangelho. No capítulo 3, você vai ver eles brigando porque não acreditavam em algumas coisas. No capítulo 4 é outra briga, no capítulo 5 é outra briga, no capítulo 6 é irmão botando irmão na justiça, no capítulo 7 é briga dentro dos casamentos, no capítulo 8 é irmãos e irmãs comendo coisas que não deveria e sai por aí afora. Não. Onde estiver homens e mulheres, nós somos imperfeitos. Agora, quer uma igreja perfeita? Quem quer a igreja perfeita? Se você quer uma igreja perfeita, morra. Porque no céu a igreja é perfeita. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos imperfeitos. Talvez você se ache perfeito ou melhor do que os outros. Cuidado para a sua fé não ser transformada em... O quê? Cuidado. Porque muitos que começam pela fé, e depois ele passa a ser religioso. Não pode, não deve, é errado, é certo, é troncha. Não, nós somos aqui, olha. Se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse a misericórdia de Deus, a igreja aqui na terra, ela é composta de pessoas falhas, de pessoas que têm defeitos, uns mais, outros menos. Agora, quando a gente for arrebatado, quando a gente for transformado, quando a gente subir para os céus, aí seremos perfeitos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Fé, certeza das coisas que se esperam. Fé, convicção dos fatos que ainda não aconteceram. É por isso que a única coisa que agrada a Deus aqui é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você fizer tem que ser através da fé. Se você não fizer por fé, não vale nada. Tem valor nenhum. Observa mais algumas passagens nessa noite. Diz o Senhor através de João, Apocalipse 21, versículo 6. Olha, igreja, se passar um pouquinho do tempo, tem algum problema? Igreja, se passar um pouquinho do tempo, tem algum problema? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Jesus diz: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Jesus, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! Jesus diz, Apocalipse 22, versículo 17: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 3, 20, João continua dizendo, através de João, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. É só Jesus. Na nossa igreja, a gente fala de outros personagens, homens e mulheres fantásticas, que fizeram obras fantásticas através de Jesus. Aqui, só Jesus é quem é louvado. Aqui, só Jesus é quem é glorificado. Aqui, só Jesus é quem é exaltado. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Porque aprendemos pelas escrituras sagradas. Agora eu vou deixar João um pouquinho de lado. Eu já falei muito sobre João. E agora eu vou falar de Pedro. Atos 4, versículo 11 e 12. Disse Pedro no seu primeiro sermão, ou num dos primeiros sermões dele. Ele diz assim, este Jesus que eu estou pregando aqui nesta noite, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga, só Jesus. Só Jesus é quem salva. E é verdade, só Jesus é quem salva, e mais ninguém. Por esse motivo, está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Salvação só pela fé. Salvação só pela fé. Um dos 5 pilares da reforma é só pela fé. Só pela fé. Observa aqui algumas passagens para que vocês possam acreditar. No seu ministério terreno, ele foi indagado certa vez por umas pessoas. João 6, 28 e 29. Perguntaram a Jesus, uma pergunta bem interessante. Dirigiram-se, pois, a Jesus, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quem é que foi enviado por Deus? Jesus. É Ele, é você crer nele, é você crer em Jesus que você realiza as obras de Deus. O justo viverá diante de Deus pela fé. Romanos 1, 16, 17, Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Versículo 17, põe na tela. No Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Não pense que é pelos seus atos, pelas suas obras, não. Não pense que é pelas suas atitudes, não. É pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Você conhece tanto quanto eu, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele conclui em Romanos 3, 28, dizendo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É só pela fé, amém? É só pela fé. Olha o que está escrito em Gálatas 2,16. Preste atenção, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também cremos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Preste atenção. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas 3:26. Escuta, isso é a palavra de Deus. Observa, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Evangelho é isso. Evangelho é isso. É você crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador.
Não é você procurar melhorar de vida. Não, eu fumava, eu agora não fumo mais. Eu bebia, agora não bebo mais. Eu não ia para a igreja, agora eu vou. Eu não fazia, mas agora eu faço. Eu chamava palavrão, agora eu não chamo. Tudo isso deve ser feito, sim, para a glória e para a honra de Deus. Não para a salvação. A salvação, toda a obra foi feita por Jesus Cristo. Toda a obra foi feita por Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Olha que coisa linda. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é só Jesus. É por isso que é só a fé na pessoa de Jesus. A fé que salva, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. A fé que salva vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. Está registrado em Romanos 10:17. Essa é a fé que salva. Essa é a fé verdadeira. Se você crer, se você confiar, se você acreditar nessa palavra, se você examinar essa palavra, se você sair daqui nessa noite e dizer no seu coração aí, eu vou examinar a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou fazer por onde eu conhecer a Bíblia, vá, que eu não te dou muito tempo. Você vai chegar e vai se dobrar e vai dizer: Jesus é meu Deus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Porque não tem outro. As Escrituras falam de Jesus, as Escrituras mostram Jesus, as Escrituras apontam Jesus. Quer ser salvo? Só através da fé. Quer ser salvo? Só através da fé. Quer agradar a Deus? Só através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus fez tudo através de Jesus para que nós pudéssemos receber dele o perdão, a salvação, a vida eterna. Sem Jesus estamos perdidos. Graças a Deus, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, que o Cordeiro de Jesus Cristo pagou nosso pecado. E hoje a gente pode bater forte e dizer: Jesus, tu és meu Deus, Jesus, tu és meu Salvador, Jesus, eu sou salvo na tua pessoa. Quem é que pode dizer um negócio desse? Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. A gente diz porque Deus é quem diz. A gente só faz confirmar o que Deus diz. A gente acredita nos testemunhos dos homens. E devemos acreditar, porque se a gente não acreditar no testemunho dos homens, o mundo está perdido. Se chegar para você 2, 3 pessoas e dizer para você: olha, aconteceu assim, 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 acredite, porque a Bíblia diz que a gente deve acreditar. E eu sei que você acredita no testemunho de homens. Aí eu te pergunto: o testemunho dos homens você acredita? E o de Deus? E o de Deus? Qual é o testemunho de Deus? Vamos ver? 1 João 5:11. 1 João 5:11. E o testemunho é este: que Deus nos deu o quê? E esta vida está em quem? Quem é o Filho de Deus? Bom, o testemunho de Deus é este. Põe o versículo 10, por favor. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E que testemunho é esse que Deus dá? O versículo 11, que nós acabamos de ler. O testemunho é este: que Deus nos deu o quê? Deus nos deu o quê? É por isso que os cristãos declaram que são salvos. Não é porque são bons, não. É porque Deus deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Em Jesus, seu Filho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o versículo 13. Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Agora observe o versículo de número 9. Eu quero voltar para o versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem tem Jesus tem o quê? Vida eterna. Quem tem Jesus tem o quê? Vida eterna. Quem crê na palavra, quem acredita no que Deus fez, quem acredita no que Jesus fez e confessa publicamente, tem vida eterna. E Jesus promete coisas do presente e coisas do futuro e fala do passado. João 5:24, Jesus abriu a boca e gritou: quem crê
na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem presente vida eterna. Não entrará em juízo futuro, passado da morte para a vida. Aleluia. É por isso que é só Jesus. É só Jesus, através da fé. Amém? Nos coloquemos em pé. E por falar na fé, a fé é uma coisa pessoal. Se eu pudesse, eu pegava toda a minha família e colocava fé neles. Mas eu não posso. A fé é uma coisa pessoal. A minha fé é minha. A tua fé é tua. Eu sei que você tem fé. Eu recordo que quando eu não conhecia as escrituras, um pouquinho das escrituras, quando eu não tinha Jesus, eu acreditava em tanta coisa. Eu acreditava em coisas que hoje eu fico rindo da minha ignorância. Mas hoje, eu acredito em Jesus. Hoje, você acredita em Jesus. Mas se porventura tiver aqui alguém em nosso meio que ainda não invocou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, sai daqui dessa noite, dizendo em público: a partir de hoje, Jesus é meu Deus. A partir de hoje, Jesus é meu Senhor. A partir de hoje, Jesus é meu Salvador. É uma pena que as religiões, na sua maioria, não ensinam a você onde está a salvação. Põe na tela Romanos 10, 9 e 10. A salvação está no teu coração, a salvação está na tua boca. Foi Deus quem disse. A salvação está na tua boca, está no teu coração. Vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Será o quê? Será o quê? Eu não estou ouvindo direito. Será o quê? Foi eu que estou dizendo isso? É Deus que está dizendo. É Deus que está falando. Se você crê no seu coração e você confessa com a sua boca, você é salvo. É Deus que está falando, não sou eu não. Tudo está em Jesus Cristo. Tudo está em Jesus. Quando o homem invoca Jesus, Deus perdoa seus pecados e Deus põe a justiça de Jesus dessa pessoa. Olha o versículo 10, o que é que diz? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? E você, igreja? E você que já invocou Jesus como seu Salvador? Dá um glória aí. E você acha que não ia ter nadinha para você não, era? Achou que só ia ter para os visitantes? Como é que está a sua fé? 2 Coríntios 13, versículo 5. Como é que está a sua fé? Cuidado para a sua fé não ter se tornado algo religioso. Cuidado. Há muitos que começam pela fé e depois querem terminar pelas obras. Isso é uma advertência de Deus, viu? E o Senhor usa Paulo para chamar a nossa atenção. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. A igreja visível, não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é invisível. Todos nós que estamos aqui, eu desejaria que fôssemos participantes da igreja invisível. Eu não sei quem são. A igreja visível, Jesus disse que no meio dela tem joio e trigo. Somos iguais. Não tem diferença humanamente falando. Porém, a igreja invisível, ela tem algo que os demais não têm. Ela tem um selo. E não é um selo na testa, não é um selo na mão, não é um selo na perna, não é um selo no rosto, não. É um selo interior. É um selo interior. Quando o homem, quando a mulher invoca Jesus como Senhor, como Salvador, é a primeira coisa que ele recebe. É este selo. Efésios 1, 13. E depois o 14. Em quem também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade. Depois que ouviste a palavra da verdade. Depois que ouviste a palavra da
verdade. Eu vou ler de novo. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo da promessa. Promessa que está contida no Velho Testamento, promessa que Jesus prometeu. O que é que Jesus prometeu? João 7, 37, 38 e 39. Numa festa grande, no último dia, Jesus gritou bem alto. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Isto falava Jesus a respeito do Espírito que havia de receber todo aquele que nele cresce, porque o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É a primeira coisa que a gente recebe quando invoca Jesus, é o selo. E é justamente este selo que testifica que somos filhos de Deus. Se porventura, entre nós que estamos aqui nessa noite, da igreja e não da igreja Vida Nova, se seu espírito não testifica com você, está em tempo de você ir orar e pedir para Jesus fazer a obra, que só Ele é quem faz essa obra. Vou terminar para você, igreja, Romanos 8, 14, 15, 16 e 17. Para você, igreja: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Teu espírito é testificado pelo Espírito Santo que você é? Quem sou eu para dizer que não? Mas você, lembre-se da advertência: examinai-vos a vós mesmo. Eu não tenho como examinar vocês. Eu não tenho como examinar ninguém. Eu só posso fazer exame na minha própria vida. Se a maior autoridade que você tem não te acusa, se tua consciência não te acusa, quem sou eu para te acusar? Mas se tua consciência te acusa, busca perdão, busca Jesus, porque não tem outro. Jesus, alguma coisa está me incomodando. Jesus, alguma coisa está me perturbando. Jesus, alguma coisa falou forte comigo. Jesus, Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu Salvador. Jesus, se alguma coisa está fora do caminho, se alguma coisa está errada, Jesus me revela. Se você fazer essa oração, meu querido, se você fizer essa oração com sinceridade, pode ficar certo que Jesus transformará você.